E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é que o seu dinheiro não compra qualquer mulher, certo? Então vamos entender isso de uma maneira assim, encarando a realidade. Veja bem, em questão assim de relação de idade, a mulher mais jovem, o homem mais velho. Isso tem um limite. Vamos dizer que essa jovem ela esteja aí com seus 20 a 25 anos e que o rapaz ele tem aí entre 30 e 35 anos, ok? Então veja bem, nesse caso aí, mesmo o cara ele sendo mais velho do que ela, mas ele ainda está bastante jovem. E no caso, ele sendo um cara bem estruturado financeiramente, profissionalmente, tem ele um negócio próprio ou não, ele seja bem empregado. Então, ele é assim, ele é até visto nessa idade como um cara ideal para essa moça aí, que tem de 20 a 25 anos. A própria família dela, inclusive, pode aconselhar ela a respeito disso, dizendo, falando assim, olha, ele não é velho para você não, está na idade ideal sim, para um possível casamento e etc. Agora, há algumas questões que assim a pessoa ela precisa entender quando o cara ele já tem mais idade, ao mesmo tempo em que dizemos que a mulher ela tem até uma certa idade para ela ter um poder de escolha e depois isso vai mudando, com o homem também não é diferente, isso ocorre com ele. E muitos se enganam achando que como ele tem dinheiro, ele vai estar sempre garantido em tudo. Não, não é bem assim que funciona. Então veja bem, o que ocorre? Como eu presenciei um caso. Ela era uma moça assim bonita, né? E eu acredito que quando ela se juntou com esse cara aí, ela já não estava assim novinha, não. Eram seus, sei lá, 32, 33, mais ou menos nessa faixa aí. E ela é uma moça assim, bonita. Ela chama a atenção, ela sempre foi uma pessoa assim, bem desinibida. Qualquer grupo que ela se aproxima, ela já consegue se comunicar com todos. Uma pessoa assim, bem ativa. E ela se envolveu com esse cara, ele tem um posto de combustível muito bom, por ser um posto de bairro muito movimentado mesmo. E aí eles começaram o que eu percebi ali é que eles se casaram, né? Ou foi morar junto, alguma coisa assim. Então, pessoal, a gente consegue assim ler a expressão corporal da pessoa. Então, muitas vezes que eu estava ali naquele comércio e ela chegava com ele, você nota assim a maneira como ela se portava, se mostrando que estava faltando algo, que não estava bom, que não está se divertindo com o que está tendo. O cara, ele sendo, eu acredito que ele tinha lá seus 50 e poucos anos já. Se o cara ele tá nessa idade, que ele é um cara assim, boa pinta, ainda assim ele pode se dar bem, certo? Agora, tem coisas que você precisa olhar o real. Tem pessoas, pessoal, não estou falando mal, mas pessoas que são feias e pessoas que são muito feias. A pessoa, infelizmente, a genética dela não ajuda. O cara ele não tem uma aparência legal, mesmo ele se cuidando, fazendo as coisas, a aparência ainda vai deixar a desejar mesmo assim. Então, essa moça, mulher, já no caso, essa idade, ela assim, ela consegue atrair muitos caras, até mais novo do que ela, mas talvez, a princípio, ela não está conseguindo um que vai suprir ela financeiramente da maneira como ela quer. Ela tem vários para sair com ela, mas financeiramente os caras não estão alcançando ela. E aí ela acaba partindo para um cara que ela não gosta. E às vezes ele acaba entendendo assim, pô, agora eu encontrei uma companheira, encontrei a mulher da minha vida,
ele acaba se apaixonando tanto por ela ser bonita e ela ser mais nova do que ele acha assim que já está tudo certo, está tudo garantido. Mas desde o princípio que ela se uniu com ele, ela já tem em mente um prazo determinado para esse relacionamento terminar. Enquanto ela está com ele, ela está pesquisando com um ou outro advogado os direitos dela, explicando há quanto tempo que ela está com ele, se ela simplesmente pegou e já foi morar junto, ou se eles oficializaram a união. Então, assim, ela vai se informando em tudo, para ela ver qual que é o melhor momento para ela pular fora desse casamento. Então, às vezes, esses caras, eles confundem, por exemplo, com o que a gente vê acontecendo na mídia. Quando você vê um cantor famoso, um ator famoso, e aí ele está lá com uma garotinha, uma mocinha lá de 19, 20 anos, e o cara tem mais de 60. Mas isso, ela no mundo artístico é diferente, porque ali a moça, ela não está ganhando só o dinheiro, ela está ganhando visibilidade na mídia. E isso é algo que elas gostam muito, se tornar conhecida, porque até antes ela estava no anonimato. Então ela sai na televisão, sai na internet, sai numa revista, estão sempre falando no nome dela. Agora, voltando aqui para o nosso mundo real, dia a dia, ele não funciona assim. E o cara que tem grana e já tem uma certa idade, ele precisa olhar no espelho e encarar a realidade. Eu sou bonito, eu sou mais ou menos, eu sou feio, eu sou muito feio, para ele ver a mulher que ele vai deixar entrar na vida dele. E geralmente esses caras são separados, eles já passaram por um casamento. E então, se ele analisando bem, para ele ver assim, que se ele já não vai tomar um tombo de imediato. Às vezes ela pode nem ser muito bonita, mas por ela ser nova também ela já está entrando com a intenção de passar a perna nele. Então ela vai pesquisar que se além dos bens que ela tem direito, se também ela pode conseguir uma pensão, porque lá na justiça eles podem entender, pô, nessa separação ela vai ficar sem renda nenhuma. O cara tem um comércio muito bom, vende muito bem movimentado. Então nós vamos ceder esse benefício aqui para ela sim, porque ele tem condições, e é isso daí que vai acontecer. E aí o que acontece? Na hora que ela sai fora, às vezes o cara ele se arrebenta. Como eu vi ali o cara ali em pleno horário de trabalho, num comércio dele, muito bom o comércio, o cara chapando já ali o dia inteiro, andando, tem hora tendo que escorar na parede, já porque de tanto que bebeu aquele dia, porque na cabeça dele ele achava que ela fosse ficar com ele até o final da vida. E não. Então, assim, às vezes pode ser que no início, assim que ela se aproximou dele, eles começaram a ter um contato, pode ser que ela usou muito bem o personagem, deu a atenção que ele queria, se mostrou ser uma companheira, mostrando que ia estar sempre do lado dele, e que ela não procura mais nada aí para a rua, com a galera, com as amizades. O negócio dela agora é família mesmo, é uma vida a dois, em paz, e não é nada disso daí que ela está procurando. E o cara, ele acaba caindo nessa daí, pessoal. Então, é assim, todos têm um prazo. A mulher tem até uma certa idade onde ela vai escolher alguns caras. Mas com o homem também isso acontece. Mesmo ele atingindo um patamar financeiro satisfatório. Mesmo assim, o que ele está conseguindo é atrair elas para junto dele. Para ela ir lá e ver e falar, esse cara tem dinheiro, eu vou lá. Então ali o dinheiro ele está dando certo. Ele está atraindo apenas, mas não que vai manter ali junto dele. Então, assim, dependendo da idade, o cara ele tem que estar com uma mulher mais ou menos compatível a ele. Mesmo ela seja muito nova, mas ela não é tão nova assim,
e aparentemente ela não é aquela mulher que chama a atenção dos homens e tal. Então aí de repente ele pode de fato ter uma companheira. Agora, quando ela já se aproxima, viu que está muito nova para o cara, tá bonita, ele vai nos lugares, ela chega lá no restaurante, numa pizzaria, alguma coisa, tem um outro coroa lá bonito, lá ele já vê que ela já está de olho nele. Então, assim, você vai viver bem com a mulher assim? Não vai, não dá certo, você entendeu? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão aí a respeito de diferença de idade no relacionamento, certo? E que de alguma forma, caso isso venha acontecer com você, você possa avaliar essa situação com mais calma e ver se você quer de fato embarcar nessa, beleza? Então, pessoal, por gentileza, dá um joinha no vídeo aí para o YouTube compartilhar mais, o algoritmo jogar para mais pessoas aí assistirem, ok? Um abraço a todos e fui!